Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar mais um jogador que está próximo de ser confirmado como novo reforço do campeão da América. Estamos falando do volante Bruno Gomes, que no começo da semana a Rádio Brasil informou que o Fernando Diniz tinha apreço pelo atleta e eu mesmo pude apurar que não só tem apreço, como provavelmente vai se tornar sim jogador do tricolor aqui do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, o que a gente vai ver números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, desempenho no Campeonato Brasileiro, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Bruno Gomes na temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 22 anos de idade, 1,75 m, fez toda essa temporada pelo Coxa, o Coritiba. Vamos lá. 45 jogos, 40 como titular, 3 gols marcados, 2 assistências, 2 pré-assistências, 36 passes para finalização, recuperou a posse de bola em média 6 vezes a cada 90 minutos, o que na teoria é um número bem abaixo para um volante, mas daqui a pouco a gente vai tentar entender um pouquinho porque teve esse índice tão baixo. Desperdiçou a posse de bola em média 9,3 vezes a cada 90 minutos, o que seria um número bem alto também para um volante baixo. Daqui a pouco a gente vai entender, não se desespere ainda. Acertou 82% dos passes que tentou, tomou 6 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Bruno Gomes na temporada de 2023. Torcida do Flusão, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam dos números do jogador. Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, que como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, uniformes oficiais do Fluminense, você encontra com desconto, também tem link na descrição, tá bom? Voltando para o Bruno Gomes, pessoal, seguir falando sobre o seu atual momento lá no Coritiba. Não foi uma temporada boa para o Coxa e para o próprio atleta, né? Tava jogando numa equipe que foi muito mal no Campeonato Brasileiro, mas assim, pensando individualmente, somente nele, Bruno Gomes, foi a temporada que ele teve mais protagonismo dentro de uma equipe grande do nosso futebol, conseguiu passar pela primeira vez na carreira, um atleta muito jovem ainda, né? De 40 jogos e uma temporada, foi a primeira vez que ele foi realmente titular do início ao fim do ano de uma equipe, conseguiu contribuir com 5 participações diretas para o então, assim, por mais que o ano do Coritiba não tenha sido bom, e até a temporada dele em 2022 pelo próprio Coxa, que ele chegou durante o ano, né, tenha sido até melhor a nível de rendimento, de apreço da torcida, foi no ano agora de 2023 que ele conseguiu pela primeira vez realmente ser um titular relevante da sua equipe, tá bom? Com 22 anos de idade, pessoal, normalmente a parte física não é uma questão para um atleta, dificilmente você consegue achar um histórico de lesões. Mas no caso do Bruno Gomes, teve sim um probleminha físico que atrapalhou um pouco o seu desenvolvimento, especialmente no ano passado. Então eu chamo na tela para a gente poder conferir o histórico de lesões do Bruno Gomes em sua curta carreira como profissional. E o ponto aqui de preocupação, que não é nem para a torcida do Fluminense nem tanto, né, mas foi uma preocupação para o atleta, foi lá em 2022, assim que ele foi anunciado como reforço do Internacional, teve um probleminha grave no cotovelo e ficou mais de 100 dias sem jogar, fez só um jogo com a camisa do Internacional por conta desse problema, logo depois chegou ao Coritiba. Na temporada de 2023, perdeu cerca de 40 dias, quase isso, né, 37, por conta de um probleminha no tornozelo. A princípio não é nada que deixe sequelas, então assim, a do cotovelo menos ainda, então não deve ser uma coisa crônica, acho que a torcida do Fluminense não precisa se preocupar com isso, mas é importante pontuar para a gente ver que a sequência do jogador no início de carreira, principalmente no Internacional, onde ele não conseguiu jogar, foi muito impactada por conta disso, tá bom? Tô vendo muita gente na rede social, pessoal, me perguntando, pô, o Bruno Gomes é um meia, é um segundo volante, é o primeiro homem de meio campo, será que é o substituto do André, que a diretoria do Fluminense tá trazendo? Acho que a gente pode tentar entender um pouquinho o seu posicionamento, né? Então vem pra tela, pra gente poder conversar. Mapas de movimentação, mapas de calor do Bruno Gomes. Peguei a temporada de 2021, quando ele estava aqui no Rio de Janeiro,
pelo Vasco da Gama, e essa temporada de 2023 porque tem uma certa mudança no seu posicionamento. Percebe em 2021, pessoal, como ele tinha assim uma grande frequência por todo o meio-campo, mas era mais posicionado na intermediária defensiva. Ele fazia mais às vezes de primeiro, segundo homem de meio-campo, mas o Bruno Gomes sempre foi conhecido, principalmente na época de categoria de base, chegou a frequentar até a seleção de base por ser um cara com uma boa saída de jogo, uma boa qualidade técnica, bom trato com a bola, então evidentemente acabava sempre avançando um pouquinho no campo, mas era mais um volante mesmo, postado. No Coritiba, reparem no mapa de 2023, ele teve um pouco mais de liberdade para flutuar pelo meio campo, assim, muita frequência dentro do meio campo, foi volante em muitas oportunidades, mas chegou até a atuar mais à frente, quase como um meio campista mesmo, um terceiro homem de meio campo, um cara com muita... O Coritiba tinha muito volante também na temporada de 2023, então o Bruno Gomes acabava sendo liberado para atacar, avançar um pouquinho mais. No modelo do Fernando Diniz, pessoal, eu acredito que ele vai ser ou o primeiro ou o segundo volante. Eu escalaria como segundo, porque ele não tem tanta pegada assim na marcação, mas é um cara que, dentro do que o Fernando Diniz vê de futebol, ele pode acabar sendo o primeiro volante em muitos momentos. É um cara que tem uma certa qualidade com a bola no pé, uma qualidade técnica, ele tem uma capacidade de atacar o espaço, de aparecer no terço final. Poucos volantes hoje do elenco do Fluminense fazem isso, então assim, com o Fernando Diniz a gente pode imaginar tudo, mas sim, pelo que ele já fez na carreira, primeiro, segundo, terceiro homem de meio de campo, tá bom? Bruno Gomes, pela primeira vez, pessoal, conseguiu iniciar e terminar um campeonato brasileiro da Série A sendo titular da sua equipe. Então é legal a gente pegar os números, alguns números, claro, dele, né, da posição de volante, comparar com os melhores da posição no campeonato brasileiro. Será que ele teve algum destaque, ficou próximo de algum deles? Vem para a tela para a gente poder conversar. O desempenho de Bruno Gomes, pessoal, na Série A do campeonato brasileiro, selecionei 4 fundamentos interessantes para um volante meio campista, né? Como o Bruno Gomes. A gente está vendo aí a sua média em cada estatística, em média de minutagem, né? A cada 90 minutos, sua posição geral no campeonato em relação aos volantes e quem foi o líder, para a gente saber se ele ficou muito longe do melhor jogador no fundamento no campeonato. Vamos lá, recuperação na posse de bola, pessoal, como eu falei, número muito baixo porque ele atua muito mais avançado nessa temporada. Então, consequentemente, ele acabou recuperando menos a bola e perdendo mais a bola porque estava jogando com mais liberdade para criar o jogo. 6,84 recuperações é um número que, se ele fosse no primeiro volante, é um número péssimo, como vocês podem ver, 78º entre os volantes do Campeonato Brasileiro. Rezende, que é um cara bem de marcação, bem primeiro volante mesmo, 11,13. Passes em profundidade, pessoal, aquele passe nas costas da defesa no modelo do Fernando Diniz, é bem importante você ter jogadores que tenham essa qualidade. Teve 0,15 a cada 90 minutos, ou seja, demorava pouco mais de 6 partidas para acertar um passe desse em média. Né? Foi o 40º volante que mais acertou. O Fernandinho do Furacão foi o líder no fundamento, com 0,79. Passes para finalização, aqui foi onde o Bruno Gomes teve o seu melhor índice, desse que a gente destacou, porque atuou mais à frente. Como nós falamos, foi um cara que acabou servindo mais vezes companheiros para criar situações. Foi o 23º volante barra meio campista, né? Que mais conseguiu acertar nesse fundamento. Emmanuel Martínez, do América Mineiro, que por sinal seria um grande reforço para o Fluminense, foi o líder no fundamento, com 1,63. Passes certos para o terço final, outro fundamento importantíssimo no modelo de jogo de Fernando Diniz, que é você estar no campo de defesa ou na intermediária defensiva e acertar um passe, encontrar um companheiro que está ali no campo de ataque, no terço final, naquele modelo de saída de bola do Fluminense. Isso é muito importante. Ele teve uma média baixa também, 3,87 acertos a cada 90 minutos. O 61º meio campista que mais acertou, o Gabriel Neves do São Paulo com 11,54, aqui não é nem desmerecendo os outros, mas o Gabriel Neves ele ficou muito à frente do segundo colocado também, foi o cara assim, disparadamente, desses jogadores que podem ser meio campistas, volantes, que mais teve esse nesse fundamento. Então a gente percebe assim, claro que jogou num contexto coletivo muito ruim, que foi esse Coritiba de 2023 muito desorganizado, mas assim, não chamou atenção, né, em praticamente nenhum dos fundamentos, tá bom? Torcida do Fluminense, imagino que vocês não estejam muito empolgados com essa contratação, mas se vocês gostam aqui do meu trabalho, na FB TV, não esquece de deixar o likezinho, faz algum comentário, qualquer um elogiando o jogador, criticando, me elogiando, qualquer coisa, porque isso ajuda o YouTube a mostrar o nosso conteúdo para mais torcedores do Fluminense. Nessa época de janela é muito importante que isso aconteça, tá bom? Seguindo com o Bruno, temporada de 2023 foi a melhor temporada, talvez, da carreira do atleta. E como é que foi o desempenho em 2022, 2021, 2020, quando ele estava surgindo como profissional? Vem para a tela para a gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Bruno Gomes como atleta profissional. Vamos lá, em 2019, surgindo pelo Vasco da Gama, 8 jogos apenas, 6 como titular, marcou um golzinho. E olha o que eu falei, pessoal, como ele era um cara com mais atribuições defensivas no início da carreira. 8,8 retomadas em média
a cada 90 minutos. Percebam que como esse número ao longo dos anos vai acabar diminuindo. 2020, ainda pelo Vasco, ano de rebaixamento. 30 jogos, 18 como titular, nenhum gol marcado, 8,4 recuperações na posse de bola em média a cada 90 minutos. 2021, também jogando pelo Vasco da Gama, que foi uma temporada que a torcida do Vasco pegou muito no pé dele, foram expulsões em sequência na Série B, ele realmente foi muito mal nessa temporada. Fez 36 jogos, 18 como titular, marcou um golzinho, 7,2 retomadas na posse de bola a cada 90 minutos, já com um pouco mais de liberdade para flutuar no campo de ataque, já não sendo mais tanto um volante só de marcação. Ano passado, pelo Internacional, que ele fez apenas uma partida, não conseguiu jogar praticamente todas as outras 18 pelo Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui ele jogou menos do que em 23, mas acho que foi o melhor momento dele. Esse segundo turno pelo Coritiba, ele realmente encantou a torcida. Fez 19 jogos, 16 como titular, marcou um golzinho em média baixa, de novo na recuperação da posse de bola. 7,3 vezes a cada 90 minutos. Então, assim, uma carreira bem errática por enquanto, do Bruno Gomes. No Vasco da Gama, ele era muito promissor na categoria de base, mas foi muito mal no profissional, inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional não tem nem como a gente avaliar muita coisa. No Coritiba é muito 880. Tem muito torcedor que gosta, muito torcedor que desgosta do atleta, especialmente pelo 2023. 2022 dele foi até de razoável para bom, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação que está muito próximo de ser confirmada, a chegada de Bruno Gomes para reforçar o Fluminense? Sinceramente, Felipe, Bruno Gomes é um jogador horroroso, meu Deus, que desastre. Essa contratação eu acho que não chega tanto. É um jogador que foi muito promissor na época de categoria de base, é um jogador jovem ainda, que tem muita margem para evolução, baixa um pouquinho a média de idade do elenco do Fluminense, acho que isso é positivo. É um pedido do técnico Fernando Diniz, falamos sobre isso lá quando eu postei a notícia, trabalhou com ele no Vasco da Gama, inclusive. Então, assim, eu acho que é um jogador que tem ainda muito teto para evoluir, tá bom, pessoal? Não é um jogador que chegou no seu máximo e vai ficar nesse nível aí de atuação. O meu ponto, assim, é um pouco frustrante, né? Que é um Fluminense campeão da Libertadores, vai vender o André. Eu acho que a torcida esperava um pouquinho mais nessa possível reposição, não é necessariamente, né, mas um jogador para atuar nessa função, e o Fluminense vai comprar o atleta em definitivo, essa informação que eu tive. Então, sendo assim, eu acho que no mercado você conseguir encontrar opções melhores, gastando praticamente a mesma coisa, um jogador, inclusive, que custa parecido, que seria bem melhor. Eu falei aqui nesse vídeo, no quadro lá de comparação do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador que pode evoluir, um cara que tem muita projeção para o campo de ataque, tem até uma boa qualidade técnica, um cara muito ríspido na marcação, toma muito cartão vermelho, ele tomou alguns 3, 4 já ao longo da sua curta carreira, tem que ficar um pouco ligado nesse sentido. Então, assim, no máximo, acho que é um jogador para se desenvolver no Fluminense, pode até ser uma boa aposta, mas no máximo, nesse momento de composição de elenco para o Fluminense, não vejo ele chegando e sendo titular no primeiro momento, vai brigar por posição ali com o Alexander, muito provavelmente, a não ser que tenha uma grande evolução e muito dependendo do Fernando Diniz, né? Se ele saísse do Fluminense, eventualmente no futuro próximo, eu não sei quantos anos vão ser de contrato, já muda muito a avaliação e já vira um nome bem pior. Na mão do Fernando Diniz, pode ser que se desenvolva, mas nesse momento acho que vai ser no máximo um jogador ali para compor o elenco. Esperava um pouquinho mais de criatividade e audácia da torcida não, da torcida nunca, mas da diretoria do Fluminense nessa aquisição, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda ou discorda do que eu falei, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!